Irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que bom. Eu estou aqui, irmãos, porque nosso pastor Abraão, ele está pregando hoje cedo, nesse segundo culto, em Cajazeiras. Pastor Jair está tomando posse da Igreja Batista Éden, lá em Cajazeiras. Ele foi estar com o nosso colega nesse momento. Mas no primeiro culto, ele esteve conosco e nos apresentou aqui, para quem não conhece, nosso irmão Newton. Eu queria pedir que você que não conhece Newton, levante a mão, por favor. Amém, pode baixar. Hoje você está conhecendo, irmãos, Newton, que é um irmão precioso, que nós conhecemos há um tempo aqui na nossa IBAN. Mas antes de apresentar ele, de passar a palavra para ele, eu queria dizer algo que o pastor comentou aqui no início. Há mais ou menos um ano atrás, cerca de um ano atrás, o pastor Abraão estava numa das reuniões dessas com a liderança da igreja. E nessa reunião ele apresentava algo que ele sempre vem apresentando para nós. A visão nossa enquanto igreja Batista Metropolitana. E nessa reunião ele apontava metas a curto, médio e longo prazo. E uma dessas metas estava a ser uma igreja que era inclusiva, porque o reino de Deus não pode ser algo que não seja inclusivo. Mas uma igreja que acolhesse, nesse médio prazo, pessoas que sejam cadeirantes, cegas e surdas. E passando 15 dias, Newton chega até a igreja. Sentado ali ao lado, pastor Abraão pôde conhecer ele. Newton é um irmão que é formado em teologia, está agora passando por esse momento de consagração pastoral, logo estará sendo submetido ao concílio, e nós esperamos em Cristo estender as mãos sobre ele, consagrando como pastor. Mas Newton já tem sido um pastor desses irmãos que estão aí à frente, e os irmãos no final do culto vão poder conhecer nossos irmãos surdos. Eu queria passar a palavra para ele nesse instante, mas queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor por esse momento, para que o Senhor use Newton tão poderosamente quanto usou no primeiro momento desse nosso tempo aqui pela manhã. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã que o Senhor tem nos dado, por essa oportunidade, enquanto igreja do Senhor, nos reunirmos aqui, Pai, e ouvirmos a Tua palavra, podermos adorar o Teu nome de diversas formas possíveis, e como o Senhor nos criou. E nesse instante eu peço em favor dos nossos corações, para que o Senhor use o Teu Filho Newton, Deus, poderosamente, para que o Senhor, a partir da Tua palavra, abra o nosso coração para uma sensibilidade pelo outro que talvez alguns aqui não tenham ainda. E outros precisem ainda aprimorar mais essa sensibilidade. Portanto, nós consagramos ao Senhor nosso coração nesse momento. E pedimos ao Senhor que o Senhor use o Teu Filho. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Travou aqui, não sei o que aconteceu, mas tudo bem. A graça e a paz. Graça e paz, irmãos. Eu não estou ouvindo. Desculpem, eu não estou ouvindo. Amém? Amém, Libras. Muito bem. Não adianta vocês gritarem amém, porque o meu ouvido já morreu, mas eu vejo, os meus olhos estão bem vivos, bem enlarguecidos. Bem, rapidamente eu vou contar um pouco da minha história aqui na IBAN, quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Eu era membro da Igreja Batista Sião. Eu aceitei a Cristo na Igreja Batista 2 de Julho, antes de ir para Sião, no ano de 1996.
Depois de algum tempo, comecei a congregar em Sião, a trabalhar no Ministério com Surdos, que estava se implantando naquela igreja. E, com o tempo, acabei estudando teologia, me formando. E eu trabalhava lá no Ministério com Surdos, mas eu vi que já havia liderança ali e, na verdade, eu precisava desenvolver o trabalho em outra igreja. E eu fui convidada para trabalhar em Vitória da Conquista, pastorear na igreja em Vitória da Conquista, mas o meu coração doeu muito em pensar em sair daqui da minha cidade. E orei a Deus, pedindo a Deus uma resposta, uma orientação, onde eu deveria ficar de fato. Queria uma resposta do Senhor, uma confirmação. E eu pensei, será que eu posso ir, voltar, continuar residindo em Salvador, ir e voltar para a Vitória da Conquista? E eu conheci também a minha professora Ione, de lá do Ministério, que já foi membro daqui da IBAN, e ela me falou que aqui também havia já algumas coisas relacionadas a Libras, até que, e era casada também com o pastor Adriano, é casada com o pastor Adriano, e acabou mudando daqui indo para uma outra igreja, e nós conversamos um pouco sobre essa questão aqui da IBAN. E eu resolvi, certa vez, visitar a IBAN. A minha esposa veio comigo, essa que está aqui fazendo a voz, a interpretação em voz sentada. Ela veio comigo e ficou interpretando. E ela sentada, eu ficava olhando para ela, mas o meu pescoço doía muito. Eu queria que ela ficasse em pé na frente. Mas tudo bem, eu estava visitando, não quis incomodar. Até que, quando terminou o culto, o pastor Carlos ficou observando a gente. Assim que acabou o culto, ele veio nos procurar. E aí o pastor Carlos Newton comentou comigo, com minha esposa, que a igreja já sonhava com um trabalho como esse, com Libras, há algum tempo. E hoje, ao encontrar a mim e a minha esposa, ele começou a pensar nessa possibilidade. E eu vi que, através da conversa com o pastor Carlos Newton, que essa igreja aqui tem visão em relação a esse trabalho. As pessoas me receberam muito bem, me cumprimentam. Eu me sinto realmente aqui em família. E eu comecei a conhecer as coisas aqui, as atividades da IBAN, estou gostando muito. E estou frequentando a IBAN. E até que também, uma certa vez, o pastor Lucas, quando estava aqui à frente pregando, falou sobre fé. E aquela mensagem falou muito ao meu coração, à minha vida, a respeito da vida de Abraão, como Abraão saiu do lugar onde vivia e foi para um outro local. Pela ordenança de Deus, Deus mandou ele sair, e ele saiu sem saber para onde ia, mas Deus mostrou a ele depois, e disse a ele que ele herdaria a terra prometida, a terra de Canaã, mas ele foi sem saber exatamente para onde iria, confiando em Deus. E a mesma coisa aconteceu comigo, porque eu saí do local onde eu trabalhava, mas sem saber ao certo o que Deus estava falando ao meu coração. E assim como Deus também disse a Abraão que daria a ele uma descendência tão numerosa quanto o número de estrelas, e assim ele fez. E assim hoje eu vejo também o Senhor multiplicando os surdos, a frequência dos surdos aqui nesta igreja. E é uma oportunidade de promover a acessibilidade, trazer estratégias. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Bem, eu gostaria de mostrar a vocês o sinal desta igreja. Eu fiz este desenho para não ficar o tempo todo soletrando IBAN, IBAM. Então, este sinal resume a sigla da IBAN, da Igreja Batista Metropolitana. Algumas igrejas têm o seu próprio sinal na Libras, e a nossa igreja também tem, que é este. E este outro aqui é o sinal do Ministério com Surdos, Ministério Resgate. O que significa? Bem, algumas pessoas, por exemplo, às vezes algumas pessoas podem se afogar quando estão nadando e aí gritam por socorro. E aí o profissional caminha, se mergulha no mar, corre para resgatar aquela pessoa que está morrendo, que está se afogando. Então, este é o sentido também do nosso ministério. Resgatar surdos que ainda não conheceram a Cristo Jesus, evangelizar. E também trazer aqueles que um dia conheceram o Evangelho, mas hoje estão afastados deste Evangelho. Então, resgatar essas pessoas. Este é o objetivo. Eu conheço muitos surdos que estão afastados do Evangelho, e alguns deles hoje já aceitam vir aqui para a IBAN.
Voltando para o Evangelho, eu agradeço a Deus por isso. Então, este é o sinal do ministério. Esta mão representa pessoas e este outro movimento representa o resgate de Deus na vida dessas pessoas. Bem, vamos começar pela leitura bíblica. No livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: Felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. E Jesus lhe disse: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Quando chegou a hora, mandou o seu empregado dizer aos convidados: venham, que tudo já está pronto. Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse ao empregado: comprei um sítio e tenho que dar uma olhada nele. Peço que me desculpe. Essa foi a primeira desculpa. A segunda desculpa. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e preciso ver se trabalham bem. Peço que me desculpem. A terceira desculpa. O outro disse: acabei de casar e por isso não posso ir. O empregado respondeu: ok, tudo bem. Gravou todos aqueles recados dados pelos convidados e quando passou ao patrão, o patrão ficou muito angustiado, porque preparou uma grande festa. Então disse: vá depressa pelas ruas e vá pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o empregado disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Então o patrão respondeu: então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem, a fim de que a minha casa fique cheia. Vamos orar, por favor? Senhor nosso Pai que estás nos céus, eu te peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui que está presente, surdos, ouvintes, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um através do teu Santo Espírito e que cada um aqui sinta a tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bem, eu gostaria de trazer 2 aspectos, um no livro de Mateus, o outro no livro de Lucas. Os 2 trazem a mesma história, mas no livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 2 a 14, quando contam a história dessa festa organizada, focam na questão do galardão, do presente, da recompensa de Deus. Já no livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24, enfocam a questão da salvação. E ao ler a mesma história nesses dois livros, eu percebi este destaque diferente. Porque, claro, são 2 evangelhos com 2 autores diferentes. Mas a história me parece a mesma. Então, aquele patrão mandou que os seus empregados convidassem e avisassem que a festa estava pronta. E aquele empregado bateu de porta em porta. E na primeira porta, ao dizer que a festa estava pronta, o primeiro convidado disse: desculpe, eu comprei um sítio, uma propriedade, eu não posso, eu preciso ir lá, ver se está tudo bem. Eu peço desculpas. Porque primeiro os negócios, depois a festa. Eu tenho uma responsabilidade. Leve um abraço, o meu abraço para o seu patrão. Eu imagino. E aquele empregado, eu imagino que pode ter pensado: como pode este homem comprar uma propriedade antes de conhecê-la e ter que ir depois lá verificar aquele terreno? E se o terreno fosse ruim? Se fosse um terreno infértil, improdutivo, onde as plantas não crescessem, como comprar um terreno sem antes verificar essas coisas? Me parece uma desculpa, não me parece uma verdade. E também pensar, comprar um negócio antes de experimentá-lo, sem antes experimentá-lo. Aquele empregado, ao bater na segunda porta e explicar a festa, ouviu a resposta: me desculpe, mas eu comprei uma junta, um rebanho de bois, eu preciso verificar se aquele rebanho está bem, se aqueles animais estão bem. E aquele empregado pode ter pensado: como antes se envolver com isso? Como se envolver com isso antes de verificar se aqueles animais estão bem? E se ele tivesse
tivesse um prejuízo grande, uma surpresa, me parece também uma desculpa. E o terceiro convidado, ao saber que estava sendo organizada uma festa e que ele estava sendo convidado, e eu imagino que o empregado já deve ter batido na porta pensando, esse daí também vai me dar uma desculpa. E ao falar da festa, de fato, o terceiro convidado disse, desculpe, eu acabei de casar, eu não preciso entrar em detalhes. E aquele empregado deve ter compreendido realmente, ele acabou de casar, não precisa entrar em detalhes, me explicar o motivo. Mas o meu patrão não convidou apenas ele, convidou a família, convidou a esposa, ele poderia muito bem ir com a esposa, não precisava inventar essa desculpa ou dar essa desculpa, parecendo que não queria estar na festa, não queria ir. Bem, então convidando desconhecidos para a sua própria festa. Eu imagino o empregado chegando, explicando tudo ao patrão, e o patrão ficando muito chateado, muito revoltado, porque tinha gastado, tinha comprado comida, tinha feito um grande banquete, e estava vindo ali um prejuízo à sua frente. Então ele disse, vá e chame todas as pessoas que você encontrar, para serem servidas no meu banquete. Então eu vejo 3 metáforas em relação a este chamado. A festa já estava pronta. Como nos mostra no livro de Lucas, capítulo 13. No versículo 17. Bem, a primeira chamada, vinde que a festa está pronta. A segunda chamada, traga todos aqui. E a terceira, force-os a entrar. No versículo 23. Então, essas 3 chamadas nos mostram o quê? Que aquele evento estava pronto. E a gente pode pensar que o primeiro povo a ser convidado para aquela grande festa foi o povo judeu. Naquele contexto, foi o povo judeu. O povo escolhido de Deus. Mas os judeus não creram, não acreditaram na mensagem de Jesus. Mesmo Jesus estando ali, sendo anunciado. E Jesus, no momento em que entrou na sinagoga, guiado pelo Espírito Santo, disse, se referindo ao livro de Isaías, que ele estava ali para libertar os cativos, libertar os oprimidos. Hoje ele estava ali, pelo ano aceitável do Senhor. Mas os judeus discordaram e, na verdade, se sentiram ofendidos. Não, que blasfêmia! Ele não pode ser o Messias. Então, os judeus foram convidados para aquela grande festa, mas não aceitaram participar. Então, esta primeira chamada se refere ao quê? No livro de João 1, versículo 11, diz que isto representa a salvação oferecida aos judeus, mas eles rejeitaram a Jesus o Salvador. E, em um outro momento, os discípulos perguntaram, Senhor Jesus, por que este homem é cego? Por causa do pecado dos seus pais? Por culpa dos pais dele, ele nasceu cego, por maldição? Por que este homem nasceu cego, Senhor Jesus? E o Senhor respondeu, não por isso, mas para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Para que Deus se mostrasse. E Jesus curava as pessoas e mostrava o poder de Deus através dessa cura. E hoje eu pergunto, que tipo de cura? Por exemplo, eu, Newton, eu preciso passar a ouvir fisicamente? Preciso ter o meu aparelho auditivo recuperado? É claro que eu não preciso. Eu quero continuar sendo surdo, porque é delicioso ser surdo. Eu me sinto em paz sendo surdo. E vocês sabem por quê? Porque eu posso dormir em paz. É muito bom. Não escuto barulhos que me incomodam. O barulho não incomoda o meu sono. Eu tenho mesmo uma academia próxima à minha casa. E às vezes a academia toca um som muito alto, forte, que até traz vibrações. Mas quando eu pego no sono, eu não sinto nada. A minha esposa não, que ouve, ela se sente incomodada com o som. Às vezes ela me acorda para me falar que o som está fraco. E eu volto a dormir. Aquilo ali não está me dizendo nada. Eu fico pensando, tadinha dela, não está conseguindo dormir. Mas para mim isso não é problema. E se a pessoa vem para mim me xingar, me dizer alguma coisa, falando,
Eu não vou entender, é ótimo para mim. Eu não escuto esse tipo de coisa. O ouvinte não. O ouvinte ouve os xingamentos, fica sentido, fica angustiado. E eu estou ali como surdo, não estou entendendo nada. Eu nem ligo. Eu vou embora se a pessoa está ali falando, gritando. Para mim é muito bom, é ótimo. Eu não quero ser ouvinte. Porque eu escuto através da minha alma, eu escuto interiormente. O que é que eu quero ouvir? Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser curado interiormente, na minha alma. Eu quero ser liberta. Essa é a liberdade espiritual, a liberdade da alma. E não a cura física, a cura do corpo. Uma vez um pastor veio na minha casa me entregar um certo documento. E quando eu disse a ele que eu era surdo e que era pastor, ele estranhou. Você, surdo, sendo pastor? Você não ouve nada? Você quer que eu ore por você para que você seja curado e passe a ouvir? Eu deixei ele orar. E ele pôs as mãos sobre mim, a minha esposa interpretou aquela oração, e quando terminou ele perguntou, e aí, você está ouvindo? Eu disse que não estou ouvindo nada. Mas eu escuto pelo meu coração. E aí ele entendeu. Realmente você tem razão. Olha, deixa eu te contar uma história. Esse pastor me disse que tinha um cego que congregava na igreja dele e que era firme, mesmo sendo cego. E aí quando fizeram uma oração em que ele passou a enxergar, por cura mesmo, através da oração, com o tempo ele se desviou do evangelho. Então, eu me pergunto por que passar a enxergar fisicamente? Porque qual é a verdadeira visão? Porque quando ele era cego, ele caminhava com Jesus. E eu percebo que os cegos podem também caminhar com Jesus, mesmo sendo cegos. E eu, mesmo sendo surdo, eu posso caminhar com Jesus. E outros surdos também podem. Eu mesmo posso ser uma referência para os surdos. Levar o testemunho. Alguns podem dizer assim, é surdo. Não, mas quem é surdo de fato pode me vir aqui e entender do que eu estou falando. Algumas pessoas podem pensar também, ele é surdo, ele está possuído, ele está amaldiçoado. Não existe isso. Pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas cadeirantes, pessoas que não falam, nasceram assim, como nos diz no livro de Êxodos, no capítulo 4, nasceram assim porque Deus permitiu, porque Deus perguntou, quem criou a boca de quem fala? Ou quem criou o mudo? Ou o surdo? Eu, o Senhor Deus, criei. Assim, o Senhor nos mostra, então, vocês ouvintes que ouvem muito bem, vocês hoje que enxergam muito bem também, vocês hoje que conseguem falar bem, pode acontecer alguma coisa e de repente vocês perderem a visão, ou perderem a audição, como já aconteceu com alguns, vocês vão ficar velhos, e aí? Vão ter dificuldade na audição futuramente. Isso pode acontecer com vocês. Por quê? Somos humanos, voltaremos ao pó, assim nos diz a palavra. Essa é a tendência nossa, desse corpo. E o Senhor me fala, através da língua de sinais, através do intérprete, como o Senhor nos diz que no futuro, no livro de Isaías, o Senhor nos diz que no futuro os surdos ouvirão e os cegos verão e enxergarão. E esse futuro é hoje. E os surdos ouvirão sim, ouvirão através da língua de sinais, através das mãos que podem falar a eles. E os cegos enxergarão, verão de que forma? Verão a luz de Cristo através da própria audição, da palavra de Deus. Então, nós precisamos ser curados? Nós surdos, cegos, pessoas com deficiência, somos doentes? Não somos doentes. Não é isso. Bem, eu vou mostrar a vocês um vídeo de um surdo cego que prova o poder de Deus na vida dessas pessoas. Tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu
Ok. Vocês viram a acessibilidade mostrada aqui, através dos intérpretes. Vejam a prova que um surdo cego também pode sentir e compreender, sentir em sua alma, em seu espírito, a presença de Jesus, através da comunicação com as mãos, da língua de sinais tátil. Uma vez mesmo esse mesmo surdo, estava num estádio, numa partida de futebol, e o jogo de... Vocês conhecem o jogo de botão? Não é? Então, antes foi trabalhado com ele isso, e depois mostrado, narrado uma partida de futebol através dessa comunicação. Da mesma forma. Então, eu fico pensando, aqui em Salvador, quantos surdos nós temos? Cerca de 141 mil. Então, são muitos. Alguns surdos já me perguntaram, quantos surdos tem aqui em Salvador, Newton? E eu respondia, e eles, na verdade, porque nem todos os surdos conhecem uns aos outros, porque muitos estão em casa, às vezes não têm contato com a comunidade, escondidos, alguns são oralizados, apenas falam, não conhecem a língua de sinais. São identidades diferentes. Então, nós surdos que usamos a língua de sinais, temos uma identidade surda. E queremos ser chamados de surdos, não de surdos mudos, mas de surdos, porque gritamos, temos voz, sentimos dores, nos expressamos, podemos gritar ao sentir dor. Não precisamos necessariamente falar através da língua portuguesa. O surdo não tem acesso à audição, mas nem por isso ele pode ser chamado de mudo. E se ele chega, por exemplo, se vocês chegarem em um outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, e tiverem uma língua diferente, e não conseguirem se comunicar com esse país, não poderão ser chamados de mudos. Então, são identidades diferentes. Outros surdos podem ser chamados de deficientes auditivos. Por quê? Porque são pessoas que têm uma perda auditiva, alguns até já chegaram a ouvir em algum momento da vida, falam um pouco. Eu que tenho a língua de sinais tenho a identidade surda, porque eu me identifico com a língua de sinais. Mas esses oralizados não. Às vezes não conhecem a língua de sinais. Mas eu mesmo me identifico muito mais com a língua de sinais. Se eu uso o aparelho auditivo, eu, Newton, por exemplo, eu não me sinto bem. Eu não entendo, eu não consigo fazer uma leitura labial clara. Para mim, a língua de sinais é muito mais clara. Então, são identidades diferentes nessa comunidade surda. E na nossa cidade de Salvador, nós temos cerca de 141 mil surdos. Pessoas com deficiência podem ser chamadas de pessoas deficientes. Vocês conhecem este homem, Nick? Conhecem? Quem conhece aqui? Levanta a mão, por favor. Vocês sabem que ele é formado em administração, contabilidade também, e eu fiquei impressionado. Como ele se esforçou, e eu fiquei pensando, poxa, as pessoas que têm barreiras assim podem se esforçar. E os surdos, quando viram ele, pensaram, poxa, eu também posso. Alguns podem pensar, não, eu não tenho condição de estudar. Mas vejam, eu que tenho o meu corpo, eu vivo algumas barreiras. Mas ele ultrapassou inúmeras barreiras. Eu já vi um vídeo sobre a vida dele, ele teclando no computador, usando o quê? Usando os 2 dedos que ele tem em um dos lados do corpo apenas, porque ele tem apenas 2 dedos e teclando muito rápido. Eu fiquei impressionado, como é que ele consegue? Eu tenho 2 mãos, mas ele só tem 2 dedinhos embaixo do corpo. Eu fui tentar ver se eu conseguia fazer isso, e não, na verdade não tenho, é impossível para mim. Então, eu tenho uma deficiência nesse sentido, ele tem mais habilidade nesse sentido do que eu. Então, vocês podem pensar e devem pensar, fazer uma comparação também. Por exemplo, aquele que é muito magro, aquele que é muito gordo. Aquele que é muito magro, ele consegue correr, né, com uma velocidade. Enquanto aquele que tem um excesso de peso, quando ele começa a correr, rapidamente começa a cansar e a ficar ofegante. Ele não consegue ir adiante. Eu também, quando eu era jovem, eu mesmo conseguia correr. Eu tinha saúde. Hoje, não. Eu começo a sentir uma dor aqui, outra ali. Eu estou muito mal nesse sentido. Então, olhem minhas deficiências aparecendo. Então, as pessoas podem pensar, o surdo é deficiente? Sim, pode ser, mas cada um tem as suas deficiências. Quem é que usa óculos aqui? Levanta a mão. Quem usa óculos? Olha a deficiência também aí.
Então, cada um tem a sua lacuna, a sua deficiência. Então, nós dependemos, aquele que depende do óculos tem a sua deficiência também. Nós somos dependentes de alguma coisa. Então, precisamos enfrentar essas barreiras, são desafios. Eu vou mostrar um vídeo aqui que mostra, que retrata. É um vídeo muito rápido. Bank account. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Ok. Vocês viram? For everyone. Viram? Vejam as barreiras que vivenciadas aqui pelas pessoas. Então, um surdo cego, se você vai para uma biblioteca, falta livros em braille, mas aquele cego estava lendo. E a pessoa que é cadeirante também vive inúmeros problemas de acessibilidade, em inúmeros locais. O surdo, quando chega num hospital, numa clínica, em alguma repartição pública, ele enfrenta a dificuldade da comunicação. Então, vocês viram que esse vídeo foi colocado aqui de uma forma inversa. Pessoas que andavam sofrendo nas rampas, pessoas que não tinham deficiência física, mas os cadeirantes estavam tranquilos ali, subindo e descendo. Vocês viram aquele que enxergava chegando na biblioteca todo em braille, sem conseguir ler absolutamente nada, porque ele não conhecia o braille, mas ele enxergava muito bem. Ou então aquela pessoa no telefone que tem uma certa altura, mas o cadeirante consegue? Não, mas aquela pessoa que tem uma altura estava precisando se abaixar para usar o telefone adaptado para o cadeirante. E nós aqui, em nossa igreja, nas nossas igrejas, que acessibilidade temos trazido? A maioria das igrejas não traz acessibilidade ideal. Então, precisamos, eu vejo que aqui nós estamos já pensando. Rampas estão sendo construídas aqui, já trouxemos o intérprete aqui. Se não houvesse um intérprete, como um surdo estaria aqui para ouvir a palavra de Deus? Uma vez, uma intérprete amiga minha disse que conversou com um cego. Conversando com um cego, ela é intérprete. E conversando com esse cego no trabalho dela, sobre a questão da igreja. Aí ele perguntou, você é evangélica? Aí ela disse, eu sou. E você, não tem vontade de frequentar uma igreja? Ele disse que não. Por que não? Porque na igreja não há acessibilidade para cegos. A igreja não está buscando essas pessoas, indo atrás dessas pessoas. Então, nós temos essa capacidade. Helen Keller, surda cega, formada em inúmeros cursos, ela escreveu inúmeros trabalhos muito bons. E eu fico pensando como ela conseguiu, me ultrapassou. Eu que sou surdo e enxergo, mas ela conseguiu até concluir o doutorado. Eu fico perguntando como, sendo surda cega, conseguiu chegar neste ponto, ultrapassar essas barreiras. E ela disse que quando a porta da felicidade se fecha, outra se abre, mas normalmente olhamos tão intensamente para a porta fechada que não vemos outra que se abriu para nós. Então precisamos correr atrás dessa acessibilidade. Voltando à questão da terceira chamada, precisamos forçar as pessoas a entrarem. De que modo? Como? No versículo 23, nos diz que algumas pessoas, eu posso pensar, algumas pessoas podem dizer que amam língua de sinais, que amam Libras, mas eu pergunto a elas, e os surdos? Vocês amam? Porque é muito bom usar Libras, que coisa linda, sinalizar, é verdade, é lindo, não é? Mas e a responsabilidade com o trabalho? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até o 3, o apóstolo Paulo nos diz que poderíamos conhecer inúmeras línguas, de inúmeros povos, línguas faladas no céu, na terra, conhecer inúmeros dons, mas se não tivermos amor, o que tudo isso vai significar? Nada. Será como o som do sino, sem sentido algum muitas vezes. Então, poderíamos ter sabedoria profunda
dom de ensinar, poder para transportar montes, mas se não tivermos amor, o que significará isso? Absolutamente nada. Ter poder, e poderíamos também dar tudo o que temos aos pobres, sacrificar a nossa vida, mas sem amor, isso não teria significado e sentido algum. Porque o amor está acima de tudo isso, está acima dos dons, está acima dos talentos, está acima de tudo isso que estamos tratando aqui. Da comunicação, da Libras. É importante nos comunicarmos com os surdos em Libras, mas o principal é ter amor pela vida do surdo. Porque se você começar a amar o surdo, a aprender a amar o surdo, você vai ter muito mais facilidade em amar Libras. Mas se você começa primeiro amando a língua de sinais, para depois amar o surdo, você vai ter mais dificuldade. Porque não basta só mostrar que conhece a língua de sinais. Nós temos que aprender a amar e a suportar. E a ter responsabilidade diante de todas as dificuldades. E não deixar o problema diante do primeiro empecilho. Mas ter paciência. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que retrata essa questão. Essa questão de forçar com amor. O vídeo que fala da professora Anne Sullivan. Here we are. You recognize this place? Pump. No. Your mother's not here. Pump. Water. It has a name. Water. Yes. 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 Water. Yes. Pump. Ground. Yes. Bush. Flower. Captain! Mrs. Kenner, come quickly! She knows! Mrs. Keller! She knows! She knows! Mother! Yes! Captain. Papa.
Ok, então vejam o trabalho dessa professora. Pessoas com baixa visão também, que usam um óculos com aumento de grau maior, elas podem também, em alguns momentos, se sentirem até piores do que um surdo cego. Então, precisamos cuidar dessas pessoas e não desistir. Eu tive alunos que eram quase que surdos cegos e eram um pouco difíceis. E a mesma coisa eu vejo esse trabalho mostrado por Anne Sullivan com essa surda cega, que era nervosa, que era inquieta. Então, esse forçar não significa obrigar a pessoa a ir para a igreja, mas é se utilizar de estratégias com carinho, com atenção. Por exemplo, quem tem filho aqui, pequeno? A minha mãe fazia o quê? Eu lembro que quando eu era criança, eu não queria comer, eu não gostava. Aí a minha mãe se utilizava: ô, meu filho, você não quer comer? E eu era criança: não, essa comida está ruim. Ela: não, a comida está boa, veja. E aí fazia a brincadeira do aviãozinho, e aí eu ficava distraído, né? Aí a mãe vai lá e enfia a comida na boca da criança, e a criança vai comendo. Então, essa estratégia, da mesma forma, nós precisamos nos utilizar de estratégias. Precisamos trabalhar para conseguir, entre aspas, forçar essa pessoa a comer. Mostrar esse amor. É desse modo que precisamos trabalhar. Correr atrás das pessoas, buscar. Alguns podem pensar: eu não sei língua de sinais, eu não sei Libras, não sei trabalhar. Olhe, esse livro aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês. Ele fala do trabalho com pessoas com deficiência dentro do espaço da igreja, do ambiente da igreja. Então, nós precisamos buscar esse conhecimento. O pastor Adoniran, este que eu estou mostrando aqui, que é meu amigo, este é o sinal dele, ele trabalha no projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência dentro da sua igreja. E ele nos disse, ele escreveu: o Ministério para Pessoas com Deficiência não é uma opção, é uma missão da igreja. Então a missão de forçar a entrar é para que a casa fique cheia, a casa do Senhor fique cheia. Certa vez, o pastor da igreja dele o chamou e para fazer esse trabalho, ele respondeu: eu só sei trabalhar com surdos. Eu não sei trabalhar contra as deficiências, pastor. E sabe o que foi que o pastor respondeu a ele? Procure, busque, vá atrás do conhecimento. E assim ele o fez. Nós precisamos agir do mesmo modo. A surda cega Helen Keller disse que sozinhos pouco podemos fazer, mas juntos podemos fazer muito. Cada um de vocês sozinho será pouco. Mas se vocês trabalharem juntos, claro que o nosso trabalho vai crescer muito mais. Porque a ordem missionária, dada no livro de Marcos 16:15, é essa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas eu tenho visto que algumas de nossas igrejas ainda não têm feito isso. Cadê os cegos aqui nesta igreja? Cadê os cadeirantes desta igreja? Das igrejas? Conversando com meu amigo pastor Adoniran, ele me disse que vai à casa das pessoas. A igreja comprou um micro-ônibus. A igreja investiu nisso para buscar os cadeirantes em suas casas, para proporcionar acessibilidade aos cadeirantes. Alguns irmãos que têm carro e moram perto de pessoas com deficiência, que são cegas ou que são cadeirantes, os irmãos dão essa carona, mesmo não conhecendo aqueles irmãos. Quantos pastores e obreiros, pessoas trabalham com pessoas com deficiência? Pouquíssimos. Quantos pastores para surdos nós temos aqui em Salvador? Eu conheço o pastor Madison e eu aqui, o pastor Newton, 2. Onde mais aqui em Salvador? 141 mil surdos na nossa cidade, 141 mil ovelhas sem pastor. Precisamos de pessoas. E o Senhor Jesus nos complementa esse ensinamento dizendo o seguinte: quando você fizer uma festa, ele disse aos discípulos: não chame seus parentes, seus tios, seus primos, seus irmãos, seus amigos. Não chame somente as pessoas que você conhece para essa festa, porque eles vão retribuir futuramente.
Chame aqueles que vocês não conhecem. Ele disse isso aos seus discípulos. Chame as pessoas com deficiência, os cegos, os coxos, os aleijados. Chamem todos eles para a sua festa. Porque certamente, no futuro, Deus dará recompensa a vocês. Então, precisamos ser missionários dentro do nosso próprio país. Falamos tanto de missões fora do Brasil, em outros países, em outros povos. Nos preocupamos tanto com outros povos, mas esquecemos das pessoas com deficiência que estão aqui perto de nós. São humanos. São pecadores. Mas não nasceram assim por maldição, mas porque Deus permitiu. No primeiro culto havia um surdo cadeirante aqui, que já foi embora, não está mais aqui conosco. Mas eu me preocupo também com outras pessoas, como os surdos cegos, por exemplo. Ou como os cegos que ouvem, mas são cegos. Como eu, surdo, vou evangelizar uma pessoa que é cega? Vou ter que chamar um intérprete para me ajudar a falar, porque ele é cego, ele não vai me enxergar, não vai ver a minha língua de sinais. Mas eu posso. Você que é ouvinte também pode evangelizar esses cegos, esses surdos cegos, esses cadeirantes e trazê-los para a nossa igreja. Trazê-los para aqui. Precisamos trazer todos para a nossa casa. Então Deus nos mandou ir à festa e nos disse: a festa está pronta. E Ele está nos chamando para esta festa, batendo na porta do nosso coração. Alguns aqui podem ainda não ser cristãos. Alguns surdos aqui também podem ainda não ser cristãos. Alguns surdos, alguns ouvintes. Mas aquele que ainda não tem a Cristo pode, numa atitude simples, ser como eu. Abrir o coração para Jesus. Uma atitude simples de levantar a mão. Não responda igual aqueles convidados. O que você vai responder neste momento? Ah, eu não posso, eu tenho este compromisso, eu tenho aquele compromisso. Você vai responder da mesma forma que aqueles convidados que rejeitaram a festa? Estou ocupado com isso, com aquilo. Este é o momento de entregar sua vida a Deus, num gesto muito simples. Aquele que quiser, numa forma muito simples, levantar sua mão e colocar sua vida no altar de Deus, pode fazê-lo neste momento. Deus sabe do coração de cada um. Deus conhece. Eu não conheço. Mas Deus sabe. E vocês também sabem o que estão sentindo. Alguns podem estar neste momento tímidos. Podem procurar no momento posterior os pastores desta igreja. Então, mas eu tenho um outro recado para aquele que já é cristão. Para aquele ouvinte que tem um vizinho. Ou então alguém no seu trabalho com deficiência. E que quer evangelizar essa pessoa, que quer passar a evangelizar essas pessoas, que quer assumir um compromisso com Deus, diante de Deus, e dizer: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria para evangelizar esse grupo de pessoas. Quem tem essa vontade, pode, porque Deus pode dar sabedoria. E nós estamos aqui, pastores também, para evangelizar. Quem tem essa vontade de trabalhar com pessoas com deficiência, num gesto simples, pode levantar a mão também e dizer: porque eu quero orar por você que sente essa vontade. Nós, pastores, queremos orar por vocês que sentem essa vontade de trabalhar. Amém. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês, dando sabedoria para evangelizar toda e qualquer pessoa, inclusive as pessoas com deficiência. Eu gostaria de chamar o pastor aqui. Irmãos, que manhã preciosa Deus trouxe para nós. Que manhã preciosa. Eu fico pensando que quando chega esse finalzinho de culto, que a gente passa do horário como nós passamos hoje, às vezes uma preocupação nossa é vir aqui à frente e pedir: irmão, aguente só mais um pouquinho. Mas eu fiquei pensando ali, será que vale a pena dizer para uma igreja que acaba de ouvir isso que nós ouvimos, para aguentar só mais um pouquinho? Quem fica no tempo depois de uma mensagem dessa, só porque pediram para aguentar mais um pouquinho, não sabe ainda o que é ser igreja. Não entendeu, irmãos. Não entendeu. Deus tem nos dado um desafio enorme diante de nós. E eu via Nilton e ficava pensando: de que lado que eu estou? Eu estou do lado daqueles que escolheram amar, porque tudo que Nilton falou nessa manhã diz respeito ao amor. As pessoas estão aguardando o amor. Nossos irmãos surdos estão aguardando o amor.
os cadeirantes e tantas outras pessoas, por vezes de um grupo minoritário, que a gente passa e não percebe, não ama, estão guardando amor. A verdade é essa, nós estamos do lado daqueles que estão dispostos a amar, ou estamos do lado daqueles que não são igreja? Porque ou nós somos igreja, ou não somos igreja. O pastor Abraão falou hoje, no primeiro culto, com uma propriedade muito maior, de tudo que tem acontecido aqui na igreja. Mas, eu me arrisco a dizer, irmãos, também, sobre as mudanças que Deus tem nos dado aqui. Os irmãos que estão envolvidos na área de construção, têm trabalhado a cada dia, e irmãos como o Nilton têm nos dado a sensibilidade de olhar para um projeto, de pensar diferente, não pensar só da nossa ótica, pensar daquele que tem limitações diferentes das nossas. Mas eu fico pensando, de que adianta a gente talvez pensar em toda essa estrutura, se aquilo que é mais importante, esse calor humano nosso não existir, esse acolhimento, como ele colocou aqui, não existir. Nós temos o desafio, irmãos, de não sermos indiferentes, mas também de não paparicarmos aquele que é diferente, de amar, sabe, amar respeitando, amar cuidando, amar olhando na mesma altura, sem diferença. Isso é amar. Algumas pessoas têm dado as mãos a Nilton e a Letícia. Eu queria que Letícia, por favor, ficasse de pé, Letícia. Letícia é a esposa de Nilton. Por favor, vem aqui à frente, irmã. Letícia é uma companheira de Nilton, tem trabalhado com ele, tem se colocado à disposição da igreja nesse ministério, mas tem outras pessoas também que estão envolvidas. Quem é que Nilton e Letícia representam? Os irmãos da comunidade surda, por favor, fiquem de pé agora. Nilton representam eles, irmãos. E eles representam aqueles 141 mil surdos que existem aqui em Salvador. O pastor Abraão tem colocado sempre no nosso coração. Se a gente alcançar, irmãos, 1% dessa comunidade aqui em Salvador, quantas pessoas nós teremos aqui na IBAN? 1.400 pessoas. Se nós alcançarmos 2% só, nós teremos uma outra IBAN. E aí seria necessário outros cultos. 2%, irmãos. Nós precisamos orar. Antes de orar para alcançarmos eles, orar para que nós sejamos essa igreja que esteja disposta a amar, a acolher cada um desses que entrar aqui, mas não acolher com indiferença, acolher de verdade com o coração. Amém? Eu queria convidar os irmãos que trabalham com o pastor Nilton, os nossos irmãos surdos, para que viessem aqui à frente. Podem subir aqui rapidamente. Nós vamos orar, finalizando esse culto. Eu quero que você fique de pé, que estenda as suas mãos para esses irmãos, que peça para que Deus abençoe a vida deles e que Deus use você para ser bênção na vida de cada um desses irmãos aqui. Amém, igreja? Glórias ao Senhor. Amém. Tem uma caminhada longa ainda, viu, Nilton? Caminhada longa, Letícia, para a glória do Senhor. Nós cremos nisso. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por essa manhã, Deus. Obrigado porque o Senhor tem derramado da Tua misericórdia sobre nossas vidas a cada dia. E nós vemos que essa manhã, Deus, é mais um exemplo disso. Um exemplo da Tua graça. Um exemplo de que o Senhor olha para nós e quer nos usar, ainda diante das limitações que nós temos, de um coração às vezes atento somente para a nossa realidade, mas não para a realidade do outro. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, Pai, que nós ouvimos hoje, esteja guardada em cada coração aqui, ao passo que isso cause de fato uma revolução no nosso olhar sobre o outro, que é diferente, no nosso tratar, que nos ensine, Deus, a amar com mais dedicação, com verdade em nosso coração. Eu peço em favor, Deus,
de cada irmão que está aqui à frente. Irmãos que o Senhor resgatou com o sangue do Cordeiro Jesus. Irmãos que o Senhor capacitou com dons. Irmãos que o Senhor, no caso de Nilton, chamou para o ministério pastoral. Usa o teu povo, Deus. E nos usa como igreja do Senhor, que se torna um suporte na vida deles. Um alicerce nessa caminhada. Que Deus une as mãos numa missão que é única. Numa missão que é a mesma. Levar o teu evangelho a toda criatura. E o Senhor não tem um olhar de distinção. O Senhor ama a todos nós. Portanto, Deus nos ajuda. Nos ajuda nessa caminhada. Nos desafios que temos. A agirmos para a glória do Senhor. Continua, Deus, a capacitar o pastor Nilton no seu ministério. Diante desses irmãos. Dá a eles sabedoria, discernimento, dependência do Senhor. Continua a abençoar a irmã Letícia e toda a sua equipe, Deus. Para que eles caminhem a cada dia em unidade para a glória do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, irmãos. Glórias ao Senhor, estão dispensados. Glórias a Deus.